Meus amados irmãos, hoje nós temos uma mensagem que o Senhor colocou no nosso coração e o tema é os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles têm a confiança, têm a convicção que Deus está no controle de tudo. Os verdadeiros adoradores, aqueles que pensam que são adoradores, eles não têm essa fé não. Nós vamos aprender isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Foi a palavra que Deus colocou no nosso coração, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tema hoje, os verdadeiros adoradores. Mateus capítulo 24, versículo 11, vamos ler até o 13. Glória a Deus. Está lá, ó. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, então a gente está vendo aqui, ó, surgirão muitos falsos profetas. Não está falando que pode acontecer que vai surgir falsos profetas. Não, surgirão. Isso está falando lá atrás. E verdadeiramente a profecia se cumpriu. E está se cumprindo nos dias de hoje. Quantos falsos profetas a gente tem por aí? Você pode ver em canais de YouTube e vai por aí afora. Nas redes de TV aberta, fechada, você vê aí um montão de profecia. Se você embarcar naquilo ali, você já sabe o que vai acontecer. A sua fé, se ela está pequena, ela vai desaparecer. Então, amados, nós estamos vendo lá. Ainda fala aqui ainda, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também é uma profecia. E isso está acontecendo por causa da iniquidade, que foi o quê? Ela está ampliada, está multiplicada. E o 13 aqui, mas aquele, o verdadeiro adorador, aquela pessoa que teve verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, aqui tem uma promessa, mas para aquele que perseverar, diante das situações adversas que vêm na nossa vida, diante das tempestades, diante dos problemas pessoais, particulares, familiares, que você suportar, porque vão aparecer esses problemas, aí até a gente sair daqui, que o Senhor, Ele deixou bem claro dessa possibilidade que a gente ia passar por aflições, e isso tem acontecido. Então a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, ela é verdadeira e tem se cumprido. Muitas coisas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão, muita gente nem vai ver. Então, amados, eu queria dizer para você o seguinte: o negócio está feio. A cada dia que passa, está piorando. Várias doutrinas estão surgindo por aí, mas o Senhor deixou a verdadeira e principal doutrina, que é essa aqui. O que sair daqui está errado, é mentira, é aqui, tem que partir daqui. O pastor pode ilustrar, pode contar uma história, mas tem, sem fugir isso aqui, tem que estar aqui dentro da palavra de Deus. Irmãos, mas para ter isso aqui na nossa vida, nós precisamos meditar e entender que a nossa fé, ela precisa a cada dia ser alimentada, através de orações, de clamor ao Senhor, de busca do Espírito Santo, e vai por aí afora, através de orações. 1 João 5,4, para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente possa suportar as coisas que virão, ou que já estão aí. Porque todo aquele que é nascido de Deus, tem que nascer de Deus, não é do meu pai nem da minha mãe. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Então, se a gente tiver fé, como a gente vai vencer o sistema que está por aí aplicado aí? Em todo o mundo, né? Em Brasil, estou falando em todo o mundo. Então, a vitória, ela vai vir através da nossa fé. Então, amados, é isso aí que a gente precisa ver. Você tem fé? Perguntar a pessoa fala, tem. Quase todo mundo fala que tem fé. Mas, às vezes, irmãos, a nossa fé ela é abalada de acordo com aquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Pode ser uma internação, pode ser falta de dinheiro. Será que meu Deus me abandonou, gente? Eu não consigo, as portas se fecharam. E eu não consigo um emprego. Estou passando por essa dificuldade. Mas você vê, quando você começa a falar, quer dizer que você ainda está falando, você está pensando, quer dizer, porque você está vivo. Enquanto você está vivo, quer dizer, você pode estar num deserto, que o Senhor te colocou, você pode estar passando por essa prova, porque lá na frente o Senhor, com certeza, Ele vai providenciar a sua vitória. É assim que funciona, a gente quer tudo de hoje para hoje, mas às vezes a coisa vai acontecer amanhã. Então, amados, vamos lá. Versículo 12, diz aí, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmão, iniquidade, maldade, covardia é o que não falta. E como resolver isso sem Jesus Cristo? Como as pessoas ou as autoridades competentes vão resolver isso sem Jesus? Não vai resolver. Pode juntar aí Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, pode vir FBI, pode falar o quê? Não resolve sem Jesus. Melhor aqui é tampar o saco com a peneira. Tira de um lado e põe no outro e vai fazendo assim, mas não dá certo. Porque é bíblico. Não vai melhorar. O importante é cada um de nós estar com os nossos pés firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Aí você tem a defesa espiritual que a gente precisa. Ali você tem o quê? O alimento espiritual que nós precisamos para viver nesse mundo corrompido pelo pecado. É Jesus Cristo. Outra coisa, é um crime atrás do outro. São verdadeiros açougueiros. A pessoa pega e faz o que quer com a pessoa, deixa pedacinho, divide a pessoa, várias partes. A gente já viu vários casos dessa forma aí. São outras coisas, cremadores, né? Pega a pessoa e coloca fogo na pessoa, dentro de pneu. Irmãos, como uma pessoa pode fazer isso com uma outra? Assim como se estivesse acontecendo nada. Então a gente está vendo que a pessoa tem algo mais forte agindo naquela pessoa do que ela, que é o maligno. O mundo jaz no maligno. Irmãos, vamos lá. As pessoas estão com medo e parece que não tem solução. Parece que não tem noção. Não tem solução. Por causa de quê? Irmãos, hoje nós estamos com medo de chegar na nossa casa de madrugada. Você olha para um lado, olha para o outro, para ver se não tem ninguém para sentar com o seu carro dentro da sua casa, sentar com a sua moto. De manhã cedo, quando você sai muito cedo para trabalhar, tem gente que sai 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí você tem que olhar para um lado para ver se não tem gente. Se tiver, você tem que ver se é conhecido. Olha só como está. E as pessoas parecem que não estão notando nada, parece que não precisa de proteção nenhuma. Mas aquelas pessoas que oram quando levantam, que buscam a presença de Deus, ela pode sair, não que ela não tem que vigiar, mas ela vigia, olha para um lado, olha para o outro, e a rua está toda deserta, porque o Senhor está ali guardando aquela pessoa, está guardando a nossa vida, para que a gente possa chegar até o nosso trabalho, ou chegar até onde a gente precisa chegar, uma viagem que você está fazendo. Então, amados, é preciso entender que o nosso Deus, Ele é fiel e justo, mas nós precisamos buscar a face de Deus. Então, amado, as nossas, né, no caso, falo nossas famílias aqui, por causa de quê? De cada um de nós aqui, estão sendo atingidas por isso. Às vezes você chega em casa, você vai dormir, mas tem gente da sua família que trabalha de madrugada, tem gente da sua família que trabalha de vigia, tem gente da sua família que chega de madrugada de serviço. Irmão, se não tiver Jesus, eu vou te falar, a pessoa não chega não.
Ou se ela chegar, ela pode passar por alguma dificuldade, algum problema, precisa ter Jesus na frente. Que Ele é o guarda de Israel, Ele é que nos protege, Ele é o grande eu sou, e Ele está conosco. Nós vamos dar alguns exemplos aqui para frente. Então, amados, é preciso buscar a presença de Deus. Versículo 13, está falando aí, mas diante disso, diante daqueles outros problemas, muitas outras coisas que a gente tem passado aí, está falando aqui, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar, mesmo passando esses problemas, mesmo passando dificuldades, seja fora de casa, seja dentro de casa, é o Senhor que nos sustenta de pé, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita, né, para que a gente venha buscar entendimento nele, e sabedoria nele, para a gente continuar aqui nesse mundo corrompido, pelo pecado, nesse mundo cheio de maldades, que tem verdadeiramente destruído famílias, destruído igrejas inteiras. Irmãos, nós precisamos ficar atentos às coisas que estão acontecendo, mas isso só será possível se a pessoa tiver fé. Para você ser perseverante e chegar até o fim, você vai ser salvo, mas só vai acontecer se você tiver fé, e muita fé. Porque senão você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Nós precisamos ter fé. Irmãos, só mesmo um cristão verdadeiro, porque crente, até o diabo é, agora estou falando de cristão, só o cristão verdadeiro e autêntico cristão, aquele que suporta, né, os problemas, igual Paulo fala, você está abatido também, como você também tem aqui abundância, é esse cristão que nós estamos falando. Então, vai suportar as coisas que vão vir por aí, hoje já estão acontecendo. Irmãos, é preciso verdadeiramente cada um de nós estar alicerçado na nossa fé e também na rocha que é Jesus Cristo. Senão a gente não consegue. Hoje em dia há muitos cultos emocionais. Irmão, aí é que está. Cultos emocionais, que é com louvor que emociona a pessoa, o louvor leva a pessoa, mexe com a pessoa. Então, é preciso entender, quando a pessoa está emocionada, nós temos dois cérebros. Então, um é razão e o outro é emoção. Então, o louvor mexe com a emoção da pessoa. Mas o louvor também precisa mexer o quê? Verdadeiramente com a pessoa, na razão da pessoa, para ela entender que verdadeiramente está acontecendo o quê? Um avivamento pentecostal na hora do louvor. Você está sendo tocado pelo Espírito Santo naquele momento. Não é só você chorar. Chorar, irmãos. Chorar na hora, talvez, de um culto, na hora de uma pregação. Às vezes, você está lembrando da sua mãe, está lembrando do marido, está lembrando da esposa, do filho que perdeu lá atrás. Chorar, tem pessoa que chora até por uma música aí secular, antiga, quando você tinha 12, 13 anos. Eu dançava muito essa música com meu pai. Você chora às vezes porque você está lembrando do seu pai. Então, isso aí está mexendo com o seu emocional. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então o que está acontecendo? Muitos cultos emocionais mexendo com as pessoas, é emoção, né? Coreografias, peças teatrais, jovens chorando nos shows. Então, irmãos, nada contra isso, mas o principal que tem que acontecer dentro de uma igreja que prega a palavra é a palavra. Pode ter coreografia. Se tem 50 minutos de coreografia, tem que ter 2 horas de palavra. Mas é assim que está acontecendo. Eles estão invertendo por aí, irmão. Vai lá, tem 50 minutos lá de louvor. Maravilha. Mas a palavra é 10 minutos. O alimento é 10 minutos. O remédio é 10 minutos. Está certo isso? Não está. Então, irmãos, aqui é um alerta, né, para os verdadeiros adoradores. Irmãos, os crentes, ou os cristãos, como queira, a visitinha, você precisa saber, conhecer a doutrina daquela igreja que você vai visitar. Você vai pedir o pastor,
Ou então você vai orar a Deus na sua casa lá e vai escondido do pastor também. Tem gente que faz isso, vai escondido do pastor e vai fazer uma visita naquela igreja. Chega lá naquela igreja, você vê um montão de coisa lá e você vem cheio de dúvidas. Quando volta, porque talvez tem coisa acontecendo naquela igreja que está de acordo com aquilo que você está fazendo errado. Então aquele lugar serviu para você, porque aqui aceita eu fazer isso, aqui aceita eu fazer aquilo, lá onde eu estava não aceita, aqui aceita, que o pastor falou que pode. Irmãos, a Bíblia fala as condições para a pessoa entrar no reino de Deus. Então, a Bíblia fala, quem não vai entrar, ficarão de fora, né? Os feiticeiros, os cães, né? Os avarentos, e vai por aí fora. Aquilo não vai entrar, aquilo é condição para a pessoa não entrar no céu. E fala das condições também, verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que reconhecem o Jesus como o único, suficiente Salvador. O lado de cá parece que já vai ficando mais pesado. O outro lado parece que é mais fácil da pessoa compreender, né, que é reino dos céus, ou reino de Deus. Então, amado, nós estamos vendo aqui, os crentes que fazem aquela visitinha precisam verdadeiramente comunicar ao seu pastor. Mas eu não preciso falar tudo do meu pastor, não. Irmão, a vida é sua. Você pode, onde você quiser, ser livre, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36 fala dessa forma. Você é livre. Mas se você é o verdadeiro adorador, se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa que anda na obediência, você vai comunicar ao seu pastor. Isso é uma regra? Não, é simplesmente obediência. Obediência. E até porque o seu pastor talvez tenha mais conhecimento de onde você vai, para que você não volte cheio de dúvida, ou você não estrague o seu ministério, ou acabe com a sua fé naquele lugar. Então, amados, é preciso você entender lugar que não reconhece o Espírito Santo como Deus. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem lugar que pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode beber um pouquinho, pode fumar um pouquinho, não tem nada a ver, que vai estragar a saúde. Não, é só hoje você pode fumar, é só hoje você pode beber. Não, não vai estragar a sua saúde, não. O ruim é quando você fica direto, bebe muito, um pouquinho só, não faz, irmão. Tem lugar que fala isso aí, irmão. Está cheio. Tem 10.000 pessoas lá. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, só aí. Quem que é o Espírito Santo? Deus. Então nós somos morada do Altíssimo. Será que Deus vai habitar numa casa que está suja, que está contaminada? Não vai. É uma palavra dura? Não. É uma palavra, tem que falar para a igreja, pregar para a igreja aquilo que Deus está mandando pregar. E quem apanha primeiro, quem eu brinco aqui, é o pastor. Falou comigo primeiro, para me passar para vocês. Irmãos, tem gente que não consegue voltar de certos lugares. É preciso verdadeiramente um novo nascimento, transformação para que a pessoa volte. Tem uns que não conseguem voltar. Por causa de quê? Foi lá fazer uma visitinha e caiu no culto emocional, mexeu nas emoções daquela pessoa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso aí. Romanos 12:1. Vamos ver se é o emocional que serve dentro da igreja. Às vezes, dependendo da palavra que está sendo pregada, mexe emocional. Mas a razão tem que falar mais alto do que a emoção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tem que ter o quê? Tem que estar na razão, o pastor tem que pregar dentro da razão. Pode mexer no seu emocional, diante da palavra que está pregando. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, né? Então, e talvez você está com alguém internado, você, Senhor, passa lá agora, conforme o Senhor fez aquela mulher, cura lá meu parente. Aí mexe no seu emocional, mas está pregando dentro da razão, está mostrando que Deus pode fazer isso. Então o culto tem que ser o vosso culto racional. Não é um culto emocional, mexer com a emoção, o coração da pessoa. Então, mas às vezes mexe diante daquilo que você está vivenciando. Irmãos, as igrejas estão cheias de ovelhas e de bodes.
As igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Estão cheias de ovelhas e de bode. As igrejas virou até marca de grife, né, para algumas pessoas, artistas. Agora eu sou evangélica, não sei o que, evangélica, sim. Aí você vê ela fazendo filme pornográfico, você vê ela andando seminua na rua, é evangélica, ela é evangélica. Será que uma mulher de Deus, será que um homem de Deus pode andar de qualquer jeito na rua, irmão? Ah, mas está muito quente, é moda. Irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós precisamos nos adequar agora como ir andar, como viver como cristão. Precisamos fazer dessa forma. Ah, eu sou contra isso. Não, não sou contra nada. Cada um cuida de si, Deus de todos. Senhor, o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. A igreja tem que ser diferenciada das pessoas aí fora, irmão. Vocês não estão pregando ultimamente é por causa disso. Eles estão querendo colocar modernidade dentro da igreja e assim vem acompanhando de pouca roupa, de outras coisas, vem enviando nas igrejas por aí. Às vezes eu converso com outros pastores de outras denominações aí embaixo que eu conheço há muitos anos aí, e eu vejo, nós estamos fazendo isso, não sei o quê, é culto. A palavra de Deus fala que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Então, a igreja tem que estar assim, ó, acesa. Tem igreja, irmão, que só vê só o pastor, está tudo apagado, eu não vejo os irmãos aí não. E só está mostrando, tem um holofote virado direto assim para o pastor, só vê ele passando para um lado, passando por... Está certo, a igreja toda apagada. A igreja do Senhor tem que estar com a lâmpada acesa, aleluia. Glória a Deus. Irmão, vamos falar algumas características aqui da ovelha. Então as igrejas estão cheias de bodes e ovelhas. Vamos lá. Ovelha. Eu só estou enxergando aqui ovelhas aqui nessa noite. Só tem ovelhas aqui. Amém? Só tem ovelhas aqui. Então vamos lá. A ovelha, ela ouve a voz de seu pastor. A ovelha ouve a voz de seu pastor. Então quer dizer, ela come capim verde, que o pastor cuida da ovelha. Aonde a ovelha está, né, o que o pastor, ele põe elas naquele canto, elas não saem dali, ele fica sentado aí tomando conta, e as ovelhas ficam, elas não saem, são obedientes. Por causa de quê? Elas são um animal dócil. Você tem sido amável com seus irmãos na sua casa, com seus colegas de trabalho. A ovelha também é o quê? Outra característica, ela é mansa. Você tem usado de mansidão na sua casa, aqui na igreja, aí na rua, com seus vizinhos. A ovelha que é inofensiva. Você não tem procurado se vingar do seu irmão, porque ele não te pagou aqueles 10 reais que você emprestou ele, vai de ônibus que estava chovendo. Então, a ovelha é inofensiva. Na cadeia alimentar, ela é o quê? Ela é presa. Ela é vítima, porque ela não é predadora. Ela é caçada, ela é a caça. Então, irmãos, estou falando aqui algumas características da ovelha. Ovelha não ataca ninguém. Você já atacou algum irmão aí fora aí? Irmão, eu não gostei do jeito que você me olhou para mim, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Então, eu não gostei, não vou voltar nem mais dessa igreja por causa de você, irmã. Você foi cantar louvor, você olhou para mim, parece que você está debochando de mim. Ovelha faz isso? Não faz. A ovelha ora pela outra. A ovelha ora pelo grupo de louvor. A ovelha ora pelo pastor. A ovelha ora pelo diaconato. A ovelha ora por todo o rebanho que está aqui dentro da igreja. Irmãos, Deus está falando. A palavra de Deus diz que devemos ser mansos e humildes de coração. A ovelha é mansa e também é humilde. O bode, falamos de ovelha, vamos falar do bode. O bode, ele é falso, desobediente, rebelde, ele dá chifradas, ele come lixo, ele rejeita a sã doutrina de Deus, ele briga. O que é comer lixo espiritualmente? Um bode come lixo. Ele come qualquer tipo de doutrina aí e vem despejar em outras igrejas.
Está vendo o perigo, irmãos? Mas quando você olha aí, você não consegue ver ele como bode, você vê como ovelha que está andando como uma ovelha, né? Ele está conversando como uma ovelha, está com Bíblia na mão, talvez faz parte do louvor, talvez ele até pastor, talvez ele até um missionário, aí ele é ovelha. Então, mas nós estamos falando uma característica também do bode. Então, o bode é falso, é desobediente, é rebelde, dá chifrada, come lixo, rejeita a sã doutrina de Deus, briga dentro da igreja. Quem está lembrado aqui, né, da rebelião que foi feita no céu? Lúcifer, que era o regente da orquestra de Deus, ele foi expulso do céu, ele levou o quê? Ele levou a terça parte de anjos com ele, que ele já tinha contaminado através do seu argumento. Se ele fez isso com seres que eram anjos, imagina o que ele faz com uma pessoa aqui, um ser humano aqui na terra. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, que o bicho ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que a gente tenha uma vida e a tenha com abundância, aleluia. Então nós temos aqui um ataque, mas nós temos a defesa do Senhor que luta a nosso favor. Mas para isso nós temos que ter intimidade, relacionamento com Deus, para que a gente possa ter a proteção de Deus quando a gente precisar. A gente tem, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas no nosso derredor está o nosso adversário, que era adversário de Deus, agora passou a ser adversário da igreja. Irmãos, também tem dentro das igrejas os irmãos nunca ouviram falar nisso, né? Então eu vou falar para os irmãos. Também tem dentro das igrejas as bodelhas. O que é isso? Uma hora é ovelha e outra hora é bode. Irmãos, pode acontecer a transformação da ovelha virar bode? Pode. E tem acontecido quase todos os dias aí a nível mundial. E tem também a condição do bode virar ovelha através da transformação, de mudança de comportamento, de um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo. Então ele transforma de bode e passa para ovelha. E tem ovelha que ela deixa de ser ovelha e vira bode. Se a gente pudesse falar, né, o nome de muitas pessoas que a gente conhece por aí, grandes lideranças a gente falava. Lideranças com mais de não sei quantos mil membros fizeram isso aí, estão fazendo. Então, amados, de uma fonte, de uma mesma fonte, pode jorrar água doce e água salgada? Não pode. Você é ovelha ou você é bode. Dois tipos de fé existem aqui no nosso planeta Terra. E tem gente que fala de outros planetas, não, estou falando desse aqui, nós pregamos essa palavra desse planeta. Você tem outra Bíblia em outro planeta, então você tem que viver aquela Bíblia de lá. Desse aqui é essa aqui. Você não mora em Marte, então a Bíblia nossa é aqui do planeta Terra, é essa aqui, não tem outra Bíblia não, é essa aqui. Essa Bíblia aqui, com 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. 66 livros. É essa aqui. Ah, mas a Bíblia tal, é essa aqui. A Bíblia de Marte, de Netuno, de Saturno, de Urano, de Plutão, essa não, a gente não interessa para nós. É essa a Bíblia aqui. Nós temos que ver essa palavra aqui que o Senhor deixou para nós. É essa aqui. Então vamos lá. Glória a Deus. A fé natural. Todos nós nascemos com ela, com a fé natural. A fé natural todo mundo tem. Mas a fé sobrenatural, essa vem da parte de Deus. De relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. A fé sobrenatural, ela vem de você verdadeiramente ser um verdadeiro adorador, de você buscar a presença de Deus, de você dobrar o seu joelho e buscar o Senhor em todo momento, na alegria e na tristeza, como se fosse um casamento verdadeiramente. Você está chorando, busca Deus. Você está rico, você busca Deus. Você está pobre, você busca Deus. É essa sim, essa é a fé sobrenatural. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Vamos desenhar um exemplo aqui para os irmãos entender com mais facilidade, conjecturando. Um jovem hoje, quando ele vai namorar, um namoro natural hoje em dia. O que é um namoro natural hoje? O namoro natural hoje é o cara chegar lá, ou a menina chegar lá e poder fazer tudo. Um namoro hoje sobrenatural é ele chegar lá assim:
Ô minha princesa, estou te esperando para o casamento, estou te esperando. Que inclusive eu queria que você fosse lá e colocasse, essa roupa tá muito ruim, tá calor, mas coloca uma outra camisa, essa está muito decotada, essa saia está muito curta, coloca uma saia mais comprida para a gente sair, para a gente dar uma volta, tomar um sorvete. Vou te falar, irmãos, deveria ser assim, mas é assim que acontece. Se o jovem homem fizer isso, a mulher vai falar com ele assim: esse aí é um bobo alegre, esse aí nunca namorou, eu não vou querer esse cara não. Eu deveria dar, graças a Deus, esse aí é o homem da minha vida. Mas não vai ser taxado como bobo, como um otário, e com outras expressões que tem por aí. E assim também vice-versa. Então, irmãos, isso seria um namoro sobrenatural nos dias de hoje. O rapaz respeitar a menina e a menina respeitar ele. Mas o namoro hoje é o natural, que vai chegando e as coisas vão acontecendo naturalmente. Irmãos, nós precisamos entender que a fé sobrenatural é como se nós estivéssemos acreditando aqui agora, e nós estamos vendo isso, que a igreja aqui está cheia de anjos. Essa é a fé, é sobrenatural. Não, mas eu estou vendo só a cadeira aqui, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus está passeando no meio da igreja. Tem anjo sentado aqui, tem anjo subindo e descendo, trazendo bênçãos, trazendo cura, trazendo libertação. Mas isso só vem quem consegue enxergar isso pela fé sobrenatural. A fé natural não te deixa você entender isso. Ela é rasa, a outra é mais profunda. Tem uma profundidade, tem um relacionamento, tem intimidade com Deus. Por isso que muitas pessoas ficam presas em certos lugares. Irmãos, nas horas de tempestade, você precisa entender que você precisa usar a sua fé. E é na hora de tempestade que você vê quem tem fé e quem não tem fé. Que tempestade é essa? São os problemas da vida. Tem uma criança que uma vez chegou perto do farmacêutico e falou assim: moço, para que servem esses remédios? Quantos remédios você viu? Eu tenho um monte de remédio aí. Para que servem esses remédios? Assim, esses remédios curam quase todo tipo de doença que existe. Então tem esse monte de remédio aí. A menina é mesmo? É. Aí ele falou: por que você está me perguntando isso? Não, porque lá em casa só tem um remédio. Eu falei: como é que chama o remédio que você tem que cura todo mundo? Jesus Cristo. Aleluia. Ele tem um montão de remédio para curar um montão de doenças e nem sabe se cura. É porque lá em casa só tem um remédio e chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele cura todas as doenças e ele não falha. Ele não falha. Irmãos, pela fé nós acreditamos em livramento. Pela fé nós acreditamos em livramento. O cristão verdadeiro, genuíno, autêntico, ele não tem sorte não, ele tem livramento. Eu dei uma sorte, eu estava no ponto do ônibus, assim que eu saí do ponto que eu comprei o pão, bateu um carro lá no ponto do ônibus. Eu tive uma sorte não, irmão, você teve livramento, Deus fez você sair de lá e buscar o pão. Deus fez você sair de lá e buscar o pão. Irmãos, eu estava num casamento, agora há pouco tempo, parece que foi mês de novembro, em Bicas, foi 2 horas da tarde. 4 horas, 16 horas, começou um churrasco lá em Guarará, que é colado em Bicas. Dá uns 15 minutinhos de Bicas, numa roça. Irmãos, quando veio lá para as 18 horas, 19 horas mais ou menos, o pessoal tudo sentado na cadeirinha, as cadeirinhas, outro lá também sentado, o pessoal, e aquela luzinha acesa, assim, uma fileira de cadeira, assim, e ali do lado fazendo um churrasco. O pessoal tudo esperando sair a carne para a gente começar a comer. Eu doido para dar uma acertada no dente, mas o churrasco não saía de jeito nenhum para mim vir embora. Aí o que aconteceu? Irmãos, estavam fazendo ainda um açude, e aqui está mexendo aqui, né? Na natureza. Eles estão bem lá sentadinhos. A cobra, veio uma cobra, passou no meio das pernas da avó da noiva, e foi lá para o meio da festa, uma jaracuçu. As irmãs, a cobra aí,
Aí o outro foi lá, matou a cobra com o pé, com o tênis. Foi uma pessoa de lá que conhece matuto, que conhece cobra, as irmãs também que estavam lá, mora na roça, então não está acostumado. Se fosse aqui na igreja, aqui, qualquer lugar aqui, eu vou lá, voar minha irmã para todo lado. Eu mesmo, eu estava encostado no canto lá, né, no monte de madeira, eu comecei a fazer assim, vai ser mais cobra daqui, aí já saí daquele canto, já fiquei mais lá para o meio. Então, irmãos, aí eu te falo, será que isso foi sorte daquela irmã ou livramento? Livramento, a cobra passou no meio das pernas dela, uma cobra desse tamanho assim, ó, Jaracuçu, porque está mexendo lá no açude e elas estão saindo, chegou ali. Se fosse debaixo da minha perna, eu não sei, só de eu ver aqui a cobra, eu falei assim, acabou a festa para mim. Mas eu consegui ficar lá até no final, né? Tudo bem. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai agradar a Deus, você vai desagradar a Deus, porque nós vivemos pela fé. Estou falando que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, a gente acabou de ler. Então, amados, Hebreus, vamos ler Hebreus agora. Hebreus 4, 14 ao 16. Eu estou falando aqui, e a pessoa cobra é tão ruim, você vê ela assim de longe, você já fica com medo. E a pessoa, se tivesse asa, hein, misericórdia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quer dizer, ele sempre vai ajudar. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está vendo, irmãos? Nós temos que estar debaixo da graça. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele tem graça em nossa vida, Ele tem graça em ajudar cada um de nós, mas no tempo oportuno. Às vezes nós precisamos passar sim, pelo aquele vento forte, para que a gente possa acertar a nossa passada, a nossa caminhada diante do Senhor. Nós precisamos passar sim, pela tempestade, problema no casamento, problema financeiro, às vezes até de enfermidade, para a gente entender que só o Senhor é Deus, aleluias! Glória a Deus, aleluias! Às vezes é preciso isso, às vezes é preciso a gente passar essas batalhas da vida para a gente entender isso. É crescimento, irmãos, é crescimento. Mas eu te falo, às vezes dói, às vezes dói, às vezes você fica desanimado, você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. E Deus aguenta, você vai aguentar sim. O Senhor Jesus aguentou um montão de coisa sem ser culpado, sim. Ele foi culpado de muitas coisas sem ter culpa nenhuma, e por nós, mas ele foi fiel naquilo que foi determinado no céu. Ele veio e cumpriu a sua missão. Às vezes a gente não consegue cumprir a nossa missão, por causa de quê? Por causa de falta de fé, por causa de falta de busca do Senhor na nossa vida, por causa de tempo, né? Quantas pessoas estão vendo, está anunciando na televisão, que não adianta para a gente nada da televisão, não está anunciando que vai ter chuva até domingo, e chuva de noite, chuva com trovoada, não sei o quê. Hoje eu não vou na igreja, não vou na igreja, vai ter aquele pastor Moisés chato pregando lá essa noite, não vou não, porque eu já sei que ele que vai estar pregando, se não for ele é o pastor X, se for outro pastor, então não vou na igreja não. Mas talvez está acontecendo uma reunião no céu, né? Vamos dizer assim, acontecendo uma reunião no céu, mundo espiritual. O Senhor Jesus falou assim, hoje eu vou abençoar aquela irmã que está pedindo aquele emprego, hoje eu vou curar aquela irmã que está com aquela dor, hoje, se ela for lá, ela vai ser curada no meu nome, em nome de Jesus. Aí uma pequena neblina cai do céu, aquela irmã não vem na igreja, perdeu a bênção, aí mais 2 meses para ela receber a bênção. Está escutando como é que é o mundo espiritual, como é que funciona?
Porque está falando tempo oportuno. Então o tempo é dele, a vontade é dele. Deus está falando, irmãos. Por que às vezes a gente não recebe a nossa bênção? A gente está andando como aí fora. Aqui dentro a gente é ovelha lá fora. Será que a gente é bode ou é bodelha? Uma hora eu estou ali no meu serviço, eu sou ovelha. Mas lá no botequim, lá no barzinho onde eu vou almoçar, no restaurante, eu sou o quê? Aí eu sou ovelha, aqui eu sou bode, depois para lá eu sou bode, do outro lado eu sou ovelha. É assim que o Senhor quer que a gente caminhe? Tem gente que faz isso aí. Tem irmã que anda assim, levanta a cabeça na rua aí, andando assim. Você fala assim, a irmã nem olha para o lado, aquela ali é serva de Deus mesmo. Levanta e vai a cabeça, vestidão lá embaixo, você não vê nem o pé dela, está andando para um lado e para o outro. Que bênção, hein? Mas dentro da casa dela, misericórdia. Só falta mesmo aparecer o chifre na cabeça dela, né, rapidamente. Por causa de quê, irmão? E assim também às vezes acontece com um pastor. Está lá na televisão, aquele pastor, mas ele fala bem demais. Aquele pastor, aquele, mas você não conhece. Você conhece ele lá no canal dele, na vida dele, lá na cidade que ele mora. Você nem sabe onde que é a cidade que ele mora. Ah, mas ele fala tão, cada palavra bonita, ele vende os livros dele, são bonitos, são baratinhos para comprar. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor, os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus conhece aquele pastor, Deus conhece aquela irmã, Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. Ninguém esconde de Deus. Então, amado, pela fé nós acreditamos em Deus como nosso socorro bem presente. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Aquela mulher, irmã, com fluxo de sangue, parece que é uma história que a gente escuta aí na igreja. Vários pregadores pregam ela, quase todos os cultos, ela é citada por causa de que foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Vamos dizer, se foi no apagar das luzes, ela já tinha gastado tudo, estava enferma 12 anos, mas eu preciso tocar em Jesus. Nós não estamos igual aquela mulher não, irmão, nós estamos com saúde, então é muito mais fácil nós chegar em Jesus do que ela, mas ela foi persistente, ela foi perseverante e chegou até o Senhor e não falou nem nada com o Senhor, que não deixava a multidão oprimir Jesus. Ela vai e toca Jesus. Quando ela toca Jesus, logo o sangue estancou, legal. Glória a Deus. Mas ela foi perseverante. E outra coisa, eu digo que ela chegou quase que rastejando, de tão fraca, anêmica que aquela mulher devia estar. Anêmica ela devia estar. Mas ela falou assim, a minha cura está passando ali, eu vou tocar nele. Ela determinou aquilo. Irmão, nós devemos determinar nossa vitória. Eu também estou passando por alguns processos na minha vida aí, eu estou determinando a minha vitória. Tem hora que eu abaixo a cabeça e falo, eu não vou aguentar, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Senhor, vai sim, vai, porque eu aguentei aquela pesada cruz por você. Por que você não vai aguentar? Você vai aguentar sim. Então, irmãos, mas eu sei que às vezes é difícil. Só quem está passando é que sabe. Passando, porque uma hora passa. Uma hora passa. Então, amados, vamos lá. O justo viverá pela fé. Está escrito. Então é pela fé. Se nós não viver pela fé, é pela fé. Agora essa fé nossa precisa ser alimentada todos os dias. A todas as instâncias tem que estar falando, Senhor, eu vou conseguir. Senhor, eu tenho certeza que vai dar certo. Senhor, aquele negócio na justiça lá está nas tuas mãos. Deixa o juiz me chamar. O meu advogado está comigo. Mas qual advogado estou falando? Jesus Cristo, não é aquele constituído aqui não, é Jesus Cristo. Já deu certo. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vivemos acreditando no reino de Deus. Quem que é esse que vive acreditando no reino de Deus? O justo, a igreja que está aqui. Aleluias. A fé sobrenatural que nos faz acreditar, ela vem da parte de Deus. É a fé sobrenatural. Pela fé, retiraram aquela pedra do sepulcro de Lázaro. Pela fé. Jesus ordenou. E a Bíblia só fala assim, Jesus falou,
retirem a pedra. Tem outras traduções, outras versões que falam, tirai a pedra. Mas é a mesma coisa. Mas a Bíblia não relata tudo. Mas, senhores, aqui para nós, você acha que não houve questionamento de alguns lá que estavam incrédulos, por isso estava acontecendo tudo aquilo? Algumas pessoas falaram lá na hora, lá com certeza. Mas será que Jesus, esse tal de Jesus, que ele não conhecia Jesus ali, ele estava fazendo um milagre ali, porque aquele povo ali estava incrédulo, por isso estava acontecendo aquilo com Lázaro. Então, será que esse Jesus está ficando doido? Já tem 4 dias, que lá já falaram que tem 4 dias que ele está internado, ele está mandando tirar a pedra, deve estar aí um mau cheiro, que a gente não vai aguentar. Mas Jesus falou, tirai a pedra, ou retirem a pedra. Aí o que fez eles retirar aquela pedra? Foi a ordem de Jesus? Ele falou, não vou tirar não, eu nem conheço esse Jesus direito, não vou tirar pedra nenhuma não. Esse homem está ficando doido. Mas pela fé, eles foram lá retirados. Mas muitos deles pensando o quê? Em sentir, né, ver Lázaro lá morto e sentir o cheiro da podridão do corpo dele, que já estava em decomposição. Mas quando Jesus vai tirar a pedra, fala, Lázaro, vem para fora. Ele saiu inteirinho de lá de dentro, aleluia. Sem cheiro nenhum, ainda com aquelas ali que vinha, aquelas faixas que tinha atado o corpo dele, era ali naquela época, era costume deles, ele sai para fora. Assim o Senhor Jesus fez com a gente também, mesmo andando para um lado para o outro, a gente estava cheio daquelas ataduras, segurando, amarrando a gente para não chegar na presença de Jesus. Jesus falou comigo, falou com você, sai para fora, e nós saímos, o Senhor Jesus foi tirando aquilo da gente, e nós começamos a caminhar junto com o Senhor Jesus, aleluias! Sai para fora, caminha comigo. Você vai ter problema, vai ter dificuldade, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, aleluia. Então pode vir tempestade, pode vir choro, pode vir dúvida, pode vir indecisão, mas o Senhor é conosco, aleluia. Aqui tem tantos testemunhos que eu poderia dar aqui, dos irmãos que estão aqui, que já escutei testemunhos, os irmãos também escutou meu, mas aí nós teríamos que estar pregando aqui até talvez umas 3 horas da manhã. Aí tem que ser obediente ao culto, né? O culto não pode ser feito de qualquer jeito, relaxadamente, a obra de Deus. Irmãos, mas o Espírito Santo que habita em nós, nas ovelhas, ele habita em pessoas quebrantadas. Quebrantadas. O Espírito Santo, ele pode entrar em qualquer pessoa, pode entrar. Entrou lá falou na boca daquela jumenta de Balaão, pode usar um bandido para falar com você, pode, o Espírito Santo, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas a nível de igreja, de santificação sem a qual ninguém verá Deus, de intimidade, de relacionamento com Deus, o Espírito Santo, ele tem o que? Tem ordem e decência, ele vai agir, vai usar aquela pessoa que tem intimidade com ele, com certeza. Vai entrando assim, vai entrar para dar um recado ali, depois ele sai daquela pessoa, que aquela pessoa que está com o corpo sujo, aquela pessoa não é templo do Espírito Santo. Nós sim, a igreja é templo do Espírito Santo. A igreja é templo, mas aquelas pessoas da rua não, mas ela pode ser usada para falar com você. Porque às vezes você vai dar uma palavra para ela que te dá a palavra. Entendeu, irmãos? Então, porque Deus, ele é estrategista, para que ele possa alcançar aquele problema que a gente está passando por ele. Porque passa. A única coisa que não passa aqui é a palavra do Senhor, aleluias. Então, amado, João 10:11, estamos terminando para a gente orar. Está aí o apóstolo João sentado aí também, glória a Deus. João 10:11. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. Pastor Moisés aqui também é pecador, pastor Moisés aqui é falho, mas aquele ali, ó, eu sou o bom pastor. Quem está falando? Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, irmãos, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, irmãos, se você estiver passando por isso ou por aquilo, essa tempestade, falta de dinheiro, problema no casamento, problemas espirituais, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós e continua trabalhando na nossa vida, continua trabalhando na nossa casa, na nossa família, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Ele continua trabalhando, porque ele dá a vida por nós. E lá atrás ele já deu a vida por nós, para a gente estivesse aqui hoje ouvindo a palavra dele. Agora a gente precisa ter fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vem outro versículo: o justo viverá pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Vamos ler lá, João. 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus, tem versão que fala aquele, né? Porque todo aquele, então aqui está falando, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé que vai vencer o mundo em Cristo Jesus. A nossa fé vai vencer o mundo. E esse mundo aí, olha o tamanho do mundo. A gente não consegue nem tirar nossos olhos dentro das quatro paredes aqui da igreja. Olha o mundo, a vitória que vai vencer o mundo, a nossa fé. Que mundo é esse? As coisas que acontecem no mundo, as coisas que são colocadas no mundo, os prazeres carnais, as batalhas espirituais, nós vamos vencer isso aí através da nossa fé. Nós estamos aqui pela fé. Mas qual fé? Não a natural, mas a sobrenatural. Porque pela fé natural a gente não vem aqui não, com o tempo chovendo, com frio, a gente não vem aqui não. Então, amado, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Que você possa ser ovelha, aqui dentro e lá fora. Você possa ser ovelha, não bodelha. Você é ovelha quando você quer, nas suas conveniências, e é bode quando você também quer ser. Não é assim não. Ovelha é ovelha, bode é bode. Você é ovelha ou você é bode? Você vai responder para você mesmo. É em todos os lugares. Se é bode, só por causa de que eu estou falando isso, irmão? Eu estou falando isso porque o Senhor conhece cada um de nós. Você fala assim, não, eu sou ovelhinha de Deus, de Jesus Cristo. Não, eu sou ovelhinha cheia do Espírito Santo. E o Senhor está falando, mas não é mesmo. Eu conheço ela, conheço as suas obras. Então, irmãos, e assim acontece com muita liderança aí no país, no mundo todo. Liderança de grandes denominações. Então, irmão, não adianta. Engana eu, engana você, mas a Deus ninguém engana. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é a palavra, que a gente possa ser ovelha. Então, característica, até só para a gente fechar aqui. Característica algumas, tem mais. Característica da ovelha. A ovelha é dócil, ouve a voz de seu pastor, é mansa, é inofensiva e ela é presa. Ela não é predadora, ela é presa. Então, a ovelha não ataca ninguém, a ovelha é atacada. Não pense em chegar na casa do seu vizinho, porque a manga, o abacate está caindo na sua casa lá, você fala, eu vou mandar um montão de pedra na casa dele. Não faz isso não com a sua ovelha. Não arranha o carro do pastor Moisés não com a sua ovelha. Então é assim que funciona. A ovelha, em outras palavras, ela passa por lutas, por aflição, mas a gente não é daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós somos moradores do céu, aleluia. Nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros aqui neste lugar. Então que Deus te abençoe, meu irmão.